Olá, professores. Meu nome é Zilda Crispim, sou do Polo de Paraguaçu Paulista. O nosso grupo do TCC é 420, sala 001, grupo 001. Alunos: Adilson de Souza, Andressa dos Santos Oliveira, Luciana Simões Mania, Marcelo Aparecida Freitas Vieira, Rafael Paciulo Ramalho, Zilda de Oliveira Peixoto Crispim. O meu orientador é o professor Hendrik Cordeiro Maia e Silva. O tema do meu trabalho é sobre o uso de Scratch utilizando as ferramentas de gamificação para o ensino de geometria no ensino fundamental. A pesquisa partiu do seguinte problema: como deixar o ensino de geometria mais atrativo para o educando. Desse modo, o objetivo geral é considerar a gamificação como um recurso a mais no processo de ensino e aprendizagem. Objetivos específicos: aumentar o engajamento dos alunos nas aulas de matemática, planos de aula utilizando a gamificação e o uso do Scratch. Olá, meu nome é Adilson e eu vou falar um pouco sobre as aulas tradicionais e a gamificação. Nós dividimos a fundamentação teórica em três partes, né? Na primeira parte desse trabalho, nós escrevemos um pouco sobre a geometria no ensino fundamental e fizemos um breve histórico da geometria. Já na segunda parte, nós destacamos algumas formas de gamificação, onde nós podemos ver que as aulas tradicionais, como por exemplo Lousa, Giz, hoje elas não são suficientes para que os alunos assimilem o conteúdo conteúdo estudado de uma forma satisfatória. Pois dessa forma, como é transmitido no método tradicional, é uma forma engessada, né? Onde é dificultado o aprendizado e muitas vezes gera desmotivação do aprendizado no aluno. Em seguida, nós falamos também sobre a gamificação no ensino da matemática, mais especificamente no ensino da geometria. Podemos assim observar que nas aulas tradicionais o aluno tem uma postura passiva, né? Uma postura de receptor do conhecimento, e que muitas vezes o aluno não consegue fazer relações do conteúdo que é estudado com aplicações práticas. E já com a gamificação, o aluno ele tem uma postura mais ativa nesse processo, uma vez que ele é protagonista do seu conhecimento, e além disso, os jogos eles podem despertam, né, maior interesse no aprendizado, também autonomia de ensino, e ele desenvolve também a memória e da assimilação do conteúdo. Destacamos também que a gamificação otimiza o aprendizado, melhora as habilidades socioemocionais e desenvolvendo também a socialização. Olá, meu nome é Rafael e agora explicarei a aprendizagem criativa com o Scratch. Mas antes, irei explicar o que é aprendizagem criativa. A aprendizagem criativa, segundo o site Eleva, é uma tendência pedagógica que visa estimular práticas mais dinâmicas, incentivando a participação ativa dos educandos na resolução dos problemas, visando desenvolver o conhecimento de forma mais abrangente, fazendo o aluno ser responsável pelo que está aprendendo. Assim, a aprendizagem criativa visa maior envolvimento de todos na sala de aula e desenvolve habilidades, competências, autonomia no aprendizado, ambiente agradável, estimulante e com maior liberdade. Seu uso em matemática visa o desenvolvimento de lógicas e técnicas de aprendizagem, focando em como o aluno resolve o problema e não em
aplicações de fórmulas e teoremas. Estimula o aluno a efetuar deduções e a utilizar o raciocínio lógico. Já o Scratch é uma plataforma que visa ensinar a lógica de programação de uma forma mais interativa e intuitiva, sendo que a própria linguagem utilizada no ambiente Scratch é uma linguagem gráfica, ou em blocos, também chamada. Algumas escolas já incluíram o Scratch em seus planos pedagógicos de ensino. O uso dele associado com a aprendizagem criativa torna possível uma interação e uma participação maior da turma, tendo em vista que o Scratch pode virar um jogo ou uma atividade que fará com que os educandos terão que buscar novas soluções e utilizar raciocínio lógico. Olá, eu sou o Marcelo, aluno na graduação de licenciatura em matemática na Univesp. E venho trazer para vocês uma sequência didática com 2 atividades que faz parte do nosso trabalho de conclusão de curso. Aqui vocês estão vendo na tela um jogo que nós desenvolvemos chamado Polígonos Jogo. E o objetivo desse jogo, desenvolvido no Scratch, é fazer com que o ensino de conteúdos de matemática seja mais divertido e colabore com a aprendizagem dos alunos e também no processo de ensino feito pelo professor. Na proposta, eu vou dar um exemplo com essa habilidade da BNCC, que é EF06, ou seja, é uma atividade do ensino fundamental do 6º ano, matemática, número 17, que é a habilidade correspondente. O que ela fala? Ela fala de quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial. Acontece que para chegar na atividade em si, ou seja, para desenvolver essa habilidade, é preciso que o aluno se recorde do que é uma base das figuras, lembrar daquelas figuras planificadas, e isso foi dado no 5º ano, em anos anteriores. Por isso, nós fizemos uma sequência com 2 atividades. Essa atividade seria a primeira, para que o aluno recordasse as figuras geométricas, então como uma atividade gamificada para ele para o professor fazer um levantamento de conhecimentos prévios em relação ao que o aluno lembra do que foi passado nas séries anteriores. Então é muito simples, o jogo está disponível na internet, nós criamos pelo Scratch, e aqui nas instruções ele fala, clique na bandeira verde para iniciar. Então clicando na bandeira verde, ele vai clicar aqui e jogar. Então vou maximizar a tela para facilitar o jogo. E o personagem diz, olha amigos, deixa eu voltar aqui, porque a gente perdeu o início. Então vou colocar aqui novamente para jogar. Então o personagem fala para conseguir identificar as figuras e nomeá-las, né? Ele pergunta, consegue me ajudar? E já aparece uma figura. Qual o nome dessa figura? Bom, o aluno vai olhar, ele vai poder pesquisar, vai depender da estratégia do professor, mas vamos supor que o aluno saiba que esse daqui é um pentágono. Então ele vai escrever pentágono e vai dar Enter. O sistema vai dizer para ele que ele acertou ou se errou e vai dar o nome correto. Ele vai novamente pedir para identificar outra figura, de modo que o aluno vai escrevendo e jogando aqui com a máquina. É um processo aleatório, nós criamos aqui um sorteio, onde as figuras vão aparecendo de maneira aleatória. Então eu vou colocar aqui. Acertei as figuras e ele vai dar um resultado agora dos 3 pontos. Então, com isso, o professor pode usar essa estratégia de acordo com o planejamento dele. Após ele certificar que o aluno já tem essa correspondência das figuras e sabe identificá-las, ele vai partir para a próxima atividade, que seria um lançamento desse conteúdo aqui, que é relacionado a figuras espaciais. Então, a habilidade em si corresponde ao 6º ano. Então, o professor vai buscar aqui a relacionar a base às figuras que ele já viu
no joguinho anterior. Então, por exemplo, ele viu aqui um retângulo. Então, ele vai perceber que quando ele clica nesse link, o aluno vai ter as figuras que são prismas e pirâmides. Então o professor pode dar um lançamento aqui, claro, depende da estratégia dele, mas ele pode lançar essa atividade buscando a correspondência com a atividade anterior. Então, por exemplo, falar para o aluno, olha, você viu que existem as figuras planas, que é o quadrado ou o retângulo. Então, do retângulo, por exemplo, eu posso formar um prisma. Então, que já é uma figura espacial, como se eu fosse aqui alongando esse plano e formasse essa figura espacial. E aí pode disponibilizar essa apresentação no Scratch e o aluno pode navegar com o professor. Por exemplo, vou clicar aqui no prisma. E aí ele vai mostrar, ó, aqui a base é um retângulo, e aí o professor pode começar a falar dos vértices. O que são os vértices, as arestas, contar com os alunos e o número de faces, para que ele entenda que as faces aqui são planificadas também, são figuras planas. Retornando, vou clicar no voltar aqui, ele pode ver uma outra figura, por exemplo, o hexágono que ele identificou. Então ele tem aqui o hexágono como base, então subindo aqui, essa figura plana, ele pode transformar numa pirâmide. Então pode dar as características também da pirâmide. Com isso, o professor tem uma atividade prática, uma atividade gamificada, onde ele pode estar interagindo com os alunos de maneira que a sua explanação seja mais contextualizada e ajude na aprendizagem dos alunos. Olá, meu nome é Andressa. Eu vou apresentar a metodologia. Primeiro, nós fizemos uma pesquisa no Google Acadêmico para fazer uma pesquisa bibliográfica, onde nós selecionamos alguns títulos e definimos o que nós iríamos fazer, né, que seria trabalhar com geometria. Depois, a gente decidiu por uma pesquisa quantitativa, descritiva. Devido a gente não ter tido tempo e por conta da pandemia ainda, a gente não apresentou. Então, a gente fez essa pesquisa através do Google Formulário, onde a gente divulgou no grupo do Facebook, que chama Professores de Matemática Tiram Dúvidas, e como esse grupo tem 37,8 mil membros, entre alunos e professores de matemática. E essa pesquisa, na verdade, foram duas pesquisas, uma antes do trabalho e uma depois, para saber a opinião sobre o nosso projeto. E as duas pesquisas foram direcionadas para professores de matemática. As respostas da pesquisa que a gente fez serviu para a gente ter uma noção do que acontece na sala de aula e saber se os professores já utilizavam o Scratch, o que eles acham. A maioria não utiliza Scratch, nunca utilizaram, apesar de ter a vontade de utilizar. Mas eles consideram o Scratch e a gamificação que podem, né, eles podem auxiliar no processo de aprendizagem nas aulas de matemática. A maioria acha isso. Apesar de a maioria não utilizar o Scratch, eles utilizam outros recursos nas suas aulas de matemática. Apenas um respondeu que não utiliza, não consegue utilizar nenhum outro recurso, a não ser a lousa, né, e o livro didático, por pressão da coordenação e por não ter tempo livre de ter acesso, né, de conseguir outros recursos para suas aulas. Os recursos que os professores disseram que utilizam nas suas aulas tem jogos, disputas em equipes, problemas investigativos, histórias da matemática, GeoGebra, aula invertida. Todos esses recursos os professores disseram utilizar para manter os alunos interessados nas aulas de matemática e para melhorar a aprendizagem dos alunos. Então, apesar dos professores não utilizar o Scratch, eles utilizam outros recursos para motivar
os alunos. Então, o que a gente identifica é que o Scratch é mais um recurso que pode ser utilizado para melhorar as aulas de matemática. Alguns dos benefícios para os alunos das aulas com o Scratch, e isso a gente pode dizer pontualmente de matemática e também para outras matérias, é que desenvolve o raciocínio lógico. Isso é uma coisa bastante forte da matemática. Metodologia ativa, afinal de contas o aluno vai estar participando da aula mais ativamente. Criatividade, pensamento computacional, afinal de contas, a maior parte dos jogos hoje em dia são mais em computadores celulares e métodos digitais. E isso faz com que as crianças aprendam a usar com computadores, celulares e etc. de tecnologia muito mais facilmente. Ação e reação e a resolução de problemas, que é muito importante, porque, vejam bem, resolução de problemas, a maior parte das vezes o problema que a gente tem na matemática não é a matemática, é exatamente o entender o que o problema está pedindo. Então, na verdade, o problema não é a matemática, é o português. Com isso, chegamos à conclusão de que jogos na matemática, a gamificação incluída no ensino de matemática, mostrou que o ensino de matemática está além da lousa, do giz e dos livros didáticos. Isso já faz algum tempo. Mostrou que o uso da gamificação pode ser muito significativo e atrativo nessa disciplina tão odiada pelos estudantes. Odiada porque, como eu já disse, não é exatamente a matemática que é odiada. Outros fatores que fazem com que a matemática seja, de uma forma colocada pelos alunos, difícil de entender. A partir do momento que os professores gostarem mais de ensinar a matemática, os alunos também vão entender melhor a matemática. Este foi o nosso projeto. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e, em nome do grupo, gostaria de agradecer à Univesp e a todos os professores que participaram de nossa formação. Obrigado a todos e até mais.